E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou continuar com a nossa revisão de matemática básica, certo? Hoje a gente vai ver o que é uma dízima periódica. Então, como transformar uma fração numa dízima numa fração. Então, se você já quer aprender tudo sobre isso, já fica aí no canal, já curte o vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá certo? Então, vamos para a nossa aula. Então, olha só, gente, o que são dízimas periódicas, certo? Então, dízimas periódicas são números infinitos e periódicos e também são números racionais. Como assim, professora? Então, olha só, eu tenho uma fração, certo? E a gente já viu que uma fração, ela pode representar uma parte de um todo ou ela também pode representar uma divisão. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E aí, suponha que eu fiz a divisão aqui, ó, 1 dividido por 3, certo? Então, tinha essa fração com o meu numerador, um número que pertence aos inteiros, denominador também um número que pertence aos inteiros, por isso que esse número ele é racional. E aí o que acontece? Ao realizar essa divisão, eu obtive esse número aqui, que é um número infinito. Infinito e periódico, por quê? Porque, por exemplo, esse número 3, ele vai ficar se repetindo aí infinitamente. Então, olha só, vamos tentar realizar aqui a divisão. Então, eu tenho 1 dividido para 3. Então, 1 eu não posso dividir para 3. O que é que eu faço? Acrescento aqui um 0 e aqui eu tenho 0 inteiro, vírgula. E aí, o que eu faço? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Acrescento outro 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. O que é que eu faço? Acrescento outro 0. Então, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. E aí, vocês conseguem perceber que isso continua, tá, gente? Infinitamente, esse 3, ele vai ficar aí se repetindo. E a gente diz que esse 3, então, ele é a minha parte periódica, certo? E é um número infinito porque ele não vai ter fim. A mesma coisa acontece quando a gente divide 7 por 11. Então, vou ter aqui, ó, 0,636363. Então, agora eu tenho um número periódico, mas com duas casas se repetindo, certo? Que seria o 63, 63, 63. Tenho aqui também, ó, 7 dividido por 3, qual a diferença? Eu tenho agora uma parte inteira e uma parte aqui periódica. E tenho aqui, por exemplo, 16 dividido por 45, eu tenho 0,35555. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um número não periódico, certo? Então, tenho minha parte inteira é nula, tenho uma parte aqui não periódica e aí vem o meu número periódico. Tudo isso aqui são dízimas periódicas. E essas frações que geraram essas dízimas, a gente chama de fração geratriz. Então, eu já sei pegar uma fração e transformar aqui ela numa dízima, né? Basta fazer o quê? A divisão. Agora, eu quero fazer o serviço contrário. Eu quero ter a minha dízima periódica e transformar ela na minha fração geratriz. Então, bora lá? Então, olha só, gente, tenho esses 4 exemplos aqui, vou fazer cada um e aí vocês vão ver qual a estratégia, certinho? Então, primeiro, eu tenho um número aqui, ó, parte inteira nula e só um número periódico, parte inteira nula, 2 números periódicos, uma parte inteira, 2 números periódicos e tenho aqui, ó, uma parte inteira, uma parte não periódica e aqui o meu número periódico, certo? E aí, como é a estratégia para resolver isso daqui? Bem, vamos lá. Vou começar aqui pela minha letra A. Então, o primeiro passo é dar um nome a essa minha dízima periódica. Então, vou chamar aqui de x, o 0,444 continua aqui infinitamente. Então, como agora eu tenho uma equação, eu posso multiplicar os dois membros da minha equação por 10, que isso não vai alterar a minha equação, pelo princípio da balança. Também já tem vídeo aqui mostrando isso, certo? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 10 vezes x, então vai dar 10x igual a 4,444. Porque quando eu multiplico por 10, minha vírgula desloca uma casa para a direita. Também tem vídeo aqui já explicando sobre isso, tá? Vou deixar no card para vocês. E aí, continua aqui infinitamente. Então, qual a estratégia agora? Eu vou pegar essa minha segunda equação e vou subtrair aqui da primeira. Por quê? Porque eu estou vendo que eu tenho números aqui, ó, com partes periódicas iguais. E aí, quando eu fizer essa subtração, essa parte periódica, ela vai se anular. Vamos ver? Olha só, eu vou ficar com 10x menos x igual a 4,444, continuar aqui infinitamente,
menos 0,444, continua infinitamente. Então, olha só, tenho aqui essa parte periódica e essa parte periódica que elas são iguais. Então, quando eu fizer essa subtração, ela se anula. Vamos ver aqui, se eu fosse armar essa continha. Então, eu tenho 4,444 menos 0,444 e aí continua. E aí, olha só, quando eu fizer 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 0, 4. Então, fiquei apenas com o meu número 4. E aí, 10x menos x vai dar 9x igual a 4. E simplica o quê? Que x vai ser igual a 4. Esse 9 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, x igual a 4 sobre 9. Encontrei minha fração geratriz. Vamos para a letra B. Então, gente, a estratégia aqui é a mesma. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar um nome a essa minha dízima periódica. Vou chamar ela de x. Então, x é igual a 0,23, 23, 23. Continua infinitamente. E agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa minha equação por quanto? Eu vou multiplicar por 100, pois, como eu tenho dois números periódicos, então, se eu multiplicar por 100, minha vírgula desloca duas casas aqui para a direita e eu fico com a mesma parte periódica, 23, 23, 23, certinho? Então, ó, 100 vezes x, 100x, igual 23, né? Que eu estou multiplicando por 100, então desloca duas casas, vírgula 23, 23, 23. E agora vamos fazer o quê? Vou pegar minha segunda equação e subtrair da primeira. Então, já vou fazer direto, tá? Presta atenção. 100x menos x vai dar 99x, igual a 23,23, 23, 23 menos 0,23, 23, 23. O que acontece? A parte periódica é a mesma, então elas vão se anular. Então, vai ficar só 23 menos 0, que é 23. Então, fica 99x igual a 23. Então, x vai ser igual a 23 sobre 99. Certinho? Vamos para a letra C. Então, gente, na letra C, processo é o mesmo. Vou dar um nome a essa minha dízima periódica. 1,32, 32, 32, certo? Vai ser igual a x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora essa minha equação por quanto? Se eu tenho aqui, ó, dois números periódicos, então eu vou multiplicar por 100. Por quê? Porque eu quero que a parte periódica ela permaneça igual. Então, vai ficar aqui, ó, 100x igual agora a 132,32, 32, 32. E aí, eu vou fazer a segunda equação menos a primeira. Então, ó, 100x menos x, presta atenção, 99x, igual. Como as partes periódicas elas são iguais, quando eu fizer essa subtração, essas partes elas vão se anular. Então, vou ficar apenas com 132 menos 1. Então, x vai ser igual a 132 menos 1 sobre 99, que vai dar igual a 131 sobre 99. Certinho? E agora vamos encerrar na letra D. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Dar nome à minha dízima periódica. Então, x vai ser igual a 2,3111 e continua infinitamente, certo? Mesmo processo, com a minha estratégia, vou multiplicar agora por quanto? Eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque minha vírgula vai deslocar uma casa para cá e eu vou ficar só com o número que tem depois da vírgula a parte periódica. Então, vamos lá. 10 vezes x, 10x, igual a 23,111, continua infinitamente. Qual o problema, pessoal? Se eu fizer esse número menos esse daqui, eu não vou conseguir anular a parte periódica. Por quê? Porque ela é diferente. Então, eu vou fazer o quê? Vou usar a estratégia que eu usei aqui em cima, vou usar aqui embaixo.
vou multiplicar essa minha equação por 10. Porque aí quando eu multiplico por 10, eu vou ficar com 100x igual a 231,111. E agora eu vou olhar apenas para essas duas equações. Por quê? Porque a parte periódica delas, esqueci aqui do reticências, a parte periódica, ó, são iguais. Então, quando eu fizer um menos o outro, essa parte periódica, ela se anula. Então, olha só, 100x menos 10x, 90x, igual a 231 menos 23, que vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 208 sobre 90. E aí você pode estar pensando, professora, sempre tenho que fazer isso? Não, tem uma regrinha prática, certo? Mas que eu, particularmente, é segredo. Eu só sei fazer desse jeito. Mas eu vou contar a regrinha para vocês. Então, bora lá. Então, olha só, gente. Coloquei aqui os resultados que nos interessam para a gente entender a regrinha. Então, quando eu tenho um número que só tem aqui, ó, uma parte periódica, certo? Um número periódico. Então, vai ser, ó, vou colocar aqui o número 4. E para cada número periódico, eu coloco aqui no denominador o número 9. Então, se eu tenho aqui embaixo, ó, 2 números periódicos, eu vou repetir esse meu número. E para cada número periódico, eu coloco o quê? Um 9. Então, ficou 99. Se eu tiver uma parte inteira, o que é que eu faço? Eu deixei aqui, ó, de propósito para vocês. Eu vou pegar todo esse número aqui, ó, 132, certo? Vou pegar o número até a minha parte periódica. Então, 132 menos a minha parte inteira. E aí, sobre 99. Para cada número periódico, eu coloco um 9, certo? Então, isso aqui a gente viu que é 131 sobre 99. E aqui embaixo, olha só, eu vou escrever o número 231, que eu vou pegar aqui até a minha parte periódica, então 231 menos. Aí, o que não é periódico, certo? Que é a minha parte inteira e o número não periódico, menos 23, igual a 90. Por que 90? Porque para cada número periódico eu escrevo um 9 e para cada número não periódico eu coloco um 0. Então, esse aqui, olha, ficou 208 sobre 90. E aí, pessoal, vocês fazem agora do jeito que vocês acharem mais fácil. Ou pela regrinha, ou fazendo as equações. O importante é você acertar, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.